Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Oração. Ó Deus eterno e onipotente, que em vossa luz destruís o pecado, a escravidão e a morte eterna. Fazei brilhar em nós o esplendor de sua face. E pelo nascimento de vosso Verbo eterno, feito homem, alegrai-nos e ao mundo inteiro com a perfeita alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco e vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da Palavra de Deus, do Evangelho de São Lucas. Como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. Endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado. Todo monte outeiro serão arrasados. Tornar-se-á direito o que estiver torto. E os caminhos escabrosos serão aplainados. Todo homem verá a salvação de Deus. Meus queridos irmãos, nesse primeiro dia da nossa novena, nós meditamos sobre o tema Preparai o caminho. O Senhor nos convida de modo muito especial no período do Advento a preparar o caminho. Nós temos o profeta João Batista, que nos é relatado, nós vemos na Palavra de Deus, ele foi um grande homem, um precursor, aquele que veio para preparar o caminho do Senhor. Diz a palavra, para preparar um povo bem disposto para conosco. O Senhor nos convida a preparar o caminho. Nós sabemos que tudo que fazemos precisa-se de um caminho. As coisas boas, todo um caminho é feito para chegar a algo, para chegar, até mesmo podemos dizer, para chegar à excelência em alguma coisa, precisamos de todo um caminho de preparação. Quando fazemos algo, desde um momento em família, desde uma celebração, existe todo um caminho de preparação. Quando nós fazemos uma estrutura também, uma obra, precisa de um caminho. Pensemos nas estradas, que é um caminho propriamente dito. É preparado? Toda uma equipe que vem antes, que estuda, depois que vem, que tira às vezes, muitas vezes, dependendo do lugar, se tem árvores, se tem alguma coisa ali que não pode ficar. É todo um processo para preparar aquele caminho, para que aquele caminho fique transitável. A primeira coisa é aquele caminho ficar transitável. E depois aquele caminho vai melhorando. Mas o caminho que o Senhor nos fala, apesar dos exemplos que demos, eles são pequenos em relação ao caminho que o Senhor nos convida a preparar. O caminho que o Senhor nos convida a preparar é o caminho do nosso coração. A palavra diz que no Éden, o Senhor caminhava, passeava na narração do livro do Gênesis. Nós precisamos preparar o caminho do nosso coração para que o nosso coração seja como um jardim, como um Éden, onde o Senhor pode transitar e passear. Às vezes o risco é que o nosso coração seja um labirinto difícil de entrar. Um labirinto, às vezes, tem tantos lugares, tantas coisas, e quem faz o labirinto já faz muitas vezes pensando para que ninguém entre. Um labirinto é uma fortaleza, e ninguém consegue entender aqueles caminhos. O risco é que o nosso coração seja um labirinto onde nós não deixamos Deus entrar. Ou deixamos entrar, mas até um certo tempo. Nesse Natal, o Senhor nos convida a preparar o caminho do nosso coração. Que o nosso coração verdadeiramente seja esse caminho, esse lugar aberto. A palavra diz, aplanai as montanhas, nivelem-se, ou seja, aquilo que é rochoso, para fazer um caminho onde pode se caminhar. E quais são essas montanhas da nossa vida? Às vezes o nosso orgulho,
Às vezes a nossa inveja, às vezes a mágoa, o ressentimento, a falta de perdão, o ciúme. É um pecado. É um pecado que muitas vezes Deus nos ama apesar do nosso pecado. Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Mas muitas vezes nós amamos mais o pecado do que a Deus. E aí nós criamos uma barreira entre nós e Deus à medida que nós vamos estar entrando mais a Deus. Por isso, o primeiro chamado nesse advento é fazer um bom exame de consciência e perguntar: o que eu estou fazendo? Quais são os pecados que me atrapalham de estar com Deus e onde eu coloco uma barreira entre eu e Deus? Deus quer vir ao encontro do pecador que eu sou, que você é, mas Ele quer nos ajudar a perceber onde está o nosso pecado, Ele quer nos ajudar a perceber e Ele quer nos ajudar também a fazer a experiência do perdão na confissão. A experiência do perdão que, uma vez bem vivido, nos faz viver tudo numa experiência extraordinária de ação de graça. Mas mesmo antes de chegar ao perdão, talvez vamos ter que nos preparar lendo a palavra de Deus, através da devoção, da piedade popular, por exemplo. Quantas orações, como não pensar na grande piedade, a devoção à Santíssima Virgem Maria. Todo um caminho onde nós vamos preparando o nosso coração, através da oração nós vamos dizendo: Senhor, mostra-me. E ali nós vamos tirando cada coisa que nós vamos conseguindo vencer. É um pecado, é o orgulho, é a mágoa, é o ressentimento. Cada coisa que a gente vai tirando é como um empecilho sobre um caminho. Pensemos, imaginemos aquele caminho às vezes pedregoso, é alguma coisa que você vai tirando. E aí nós vamos dando a oportunidade para que Deus transite cada vez mais no nosso coração. E aí Deus atinge a área mais profunda do nosso coração. Peçamos ao Senhor que nos dê essa graça. Preparai o caminho, nos diz o Senhor, e nos convida. E Ele mesmo quer nos ajudar a fazer essa experiência. Irmãos, com amor e confiança, apresentemos a Deus as nossas preces dizendo: Senhor, escutai a nossa prece. Pela Santa Igreja, para que seja sempre fiel à sua missão de preparar o mundo inteiro e os nossos corações para a vinda gloriosa e definitiva do Senhor, no último dia rezemos: Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os membros de pastoral da nossa comunidade, para que revitalizem suas forças sempre em Cristo e cresçam em comunhão de amor com Deus e assim seu serviço seja um testemunho de amor e da misericórdia divina, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos aqui reunidos, para que durante esse tempo nos empenhemos, vivamos vivamente em preparar o nosso coração e torná-lo agradável ao menino Jesus que vem habitar em nós. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Oremos. Ó Deus de amor e bondade, nos mandaste preparar o caminho para a vinda do vosso amado Filho. Ajudai-nos com a vossa graça a bem preparar o nosso coração para acolhê-lo, com alegria e na santa noite de Natal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Nos confiemos ao menino Jesus. Gracioso e amado menino Jesus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, verdadeiro Filho da Santíssima Virgem Maria, eu vos amo e adoro, e me consagro inteiramente a vós, sob a proteção de Maria Santíssima e a de São José. Abençoai-me, ó meu Redentor, e ensinai-me a imitar e a praticar as vossas virtudes, e que o vosso Sagrado Coração seja o meu fortalecimento, agora e na hora de minha morte. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.